Está en sintonía con HCJB La Voz de los Andes, transmitiendo desde Quito, capital de la República del Ecuador, en la América del Sur. Noite após noite, a voz amiga da HCJB, a voz dos Andes, te acompanha e te anima. São 19 horas e 30 minutos em Quito, Equador, de onde transmitimos 21 horas e 30 minutos no Brasil, horário oficial de Brasília. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J.V. Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Um abraço, amigos. Aqui estamos novamente, graças a Deus. Aqui temos uma cartinha que vem da cidade de Vista Alegre, Rondônia. É com muito prazer que escrevo para esse programa através da Bíblia, para dizer que ele tem sido uma bênção na minha vida. Suas palavras enchem o meu coração de alegria. Muito obrigado, ouvinte. Muito obrigado e volte a nos escrever. Vamos lembrar o endereço dentro de aproximadamente 30 minutos, para que outras pessoas também nos escrevam. Mas agora vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tuas bênçãos, Senhor, porque tu continuas nos falando, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, através da tua palavra, teu Santo Espírito que nos ilumina, Senhor, continua nos abençoando, principalmente agora quando nós vamos entrar em contato com a tua palavra, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Pessoal amigo, vamos voltando assim ao livro de Jeremias. Aqui está o profeta das lágrimas falando ao povo de Deus num tempo de julgamento. O profeta Jeremias é o único profeta que está transmitindo o recado divino contra muitos falsos profetas que na época procuravam agradar ao povo somente. Vamos ler assim o versículo 16 do capítulo 27. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia, e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação? Porém, se são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor. Que orem ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca das colunas do mar, dos suportes e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou quando deportou de Jerusalém para a Babilônia, e Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, assim como a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isso diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolverei a este lugar. Prezado amigo, Nabucodonosor já havia levado os cálices e vasos de ouro do templo de Jerusalém, e tudo indicava que ele voltaria para levar o resto. Quanto a isso, o profeta não tinha dúvida, pois Deus lhe havia falado sobre isso. O povo de Judá sempre duvidou das palavras do profeta.
Porém, não houve assim uma predição do profeta que não se cumprisse literalmente. O povo de Judá não podia crer que Deus permitisse que os judeus ficassem debaixo do jugo de Nabucodonosor. Eles não podiam crer que o templo fosse profanado, destruído ou saqueado. Mas tudo isso aconteceu como havia profetizado Jeremias. Há muita gente por aí entrando na igreja uma vez por outra, ou 2 vezes por semana, e se considerando isenta de qualquer problema ou perigo só por isso. Mas não tem cabimento nenhum. Não devemos confiar nas coisas nem nas coisas religiosas. Devemos confiar em Deus. E devemos ter o cuidado de andar de acordo com a sua palavra, pois pelo contrário estaremos debaixo do seu julgamento. Vamos ler agora, prezado amigo, a partir do versículo 1 do capítulo 28. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º do 5º mês, Ananias, filho de Zur, e profeta de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Quebrei o jugo do rei de Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia. Eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém, assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras, com que profetizaste, e torne ele a trazer de Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Prezado amigo, aqui nós temos 2 profetas, Jeremias, o profeta de Deus, e Ananias, um falso profeta, que só fala para agradar o povo. Ele não está dando a mensagem de Deus, mas a sua própria palavra. Então, quando ele diz que dentro de 2 anos os utensílios levados por Nabucodonosor estão de volta a Jerusalém, estarão de volta à terra de Judá, ele trazia uma mensagem muito boa, muito bonita, muito agradável, porém não era verdade, pois não era este o plano de Deus. A mensagem não vinha de Deus. O profeta Jeremias disse que se aquilo fosse verdade, era uma coisa muito boa, não havia nada mais agradável que acontecesse exatamente aquilo. Porém, disse que o plano de Deus era um outro, era bem outro. E Jeremias diz o seguinte a partir do versículo 7. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste, contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado de Deus. Então o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou. E falou na presença de todo o povo: Assim diz o Senhor: Deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor: canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farás canzis de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o servirão.
Também lhe dei os animais do campo, disse Jeremias o profeta ao profeta Ananias. Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Bem, amigo, Jeremias estava usando canzis de madeira. Canzil é a mesma coisa que ganso, ou pau de canga, ou de jugo. Jeremias usava para mostrar simbolicamente que o povo deveria se submeter ao jugo de Nabucodonosor por ordem divina. Então esses paus ou canzis foram quebrados violentamente pelo falso profeta Ananias, que os tirou do pescoço de Jeremias. Então Jeremias diz que só um profeta verdadeiro é que pode pregar paz, mas quando Deus assim o ordena. E disse a Ananias que em vez de Nabucodonosor colocar sobre o povo de Judá um jugo de madeira, colocaria agora um jugo de ferro. E que ele, Ananias, morreria naquele mesmo ano, o que de fato aconteceu. E o versículo 15 merece ser destacado, pois diz assim: disse Jeremias o profeta ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Prezado amigo, quanto mal faz um falso profeta a um povo. Do outro lado, um profeta verdadeiro, que fala pelo Senhor, faz um grande bem ao povo. Ele diz a verdade, somente a verdade. Vamos adiante, vejamos agora a partir do versículo 1 do capítulo 29. São estas as palavras da carta que Jeremias o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safá, e de Gemarias, filho de Gilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia Nabucodonosor, rei de Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, e eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: